Paz e graça a todos que estão vendo este vídeo, esta live. Paz e graça àqueles que hão de ver. A paz seja convosco. Voltando aqui desta feita para apresentar o capítulo 13 do livro Divórcio e Novo Casamento do Reverendo Dantas. Hoje eu não coloquei aqui na aba, mas aí o que eu coloquei na introdução foi o capítulo 2 do livro de Malaquias, onde Deus faz uma crítica dura, aos sacerdotes que haviam se divorciado das suas esposas, foram infiéis à aliança que eles tinham feito com suas esposas, e com certeza Deus não estava se agradando, Deus ele observou que os sacerdotes ali daquele período estavam mudando o altar com lágrimas, com choro, com orações, mas eles tinham sido desleais à sua esposa, a mulher da sua mocidade. Com essa palavra, eu quero dizer que Deus jamais se agradou do divórcio, porque o divórcio é algo que tem o próprio sentido. Eu acho muito interessante as palavras no grego e no hebraico, que elas se expressam mais ou menos, ou de forma aproximada ou de forma exata, o que ela significa. Ou seja, a palavra divórcio no hebraico é kerito e significa corte. No grego, apolu significa desamarrar, soltar, livrar, deixar livre, e é um termo usado, o mesmo termo usado para dar liberdade aos escravos. Então, eu quero relembrar aqui que o que eu sempre faço é que quando eu trago meus vídeos, quando eu trago meus tópicos, eu não quero dizer para você, através desses tópicos, que eu concordo que deve haver os divórcios, deve haver a destruição de casamento. Jamais um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ele vai estar sempre acreditando que haja esperança, Mas aí eu preciso ensinar o que a Bíblia diz, E eu ouvi um certo pastor comentando ultimamente em uma grande igreja que Deus não instituiu o divórcio. E eu pergunto, se eu tivesse a oportunidade de perguntar isso, pastor, eu perguntaria o que fazer com o capítulo 23 e o capítulo 24 do livro de Deuteronômio, porque Deus diz lá claramente, ordenando a Moisés para dar a carta de repúdio, às suas esposas, quando eles vissem algo indecente naquela mulher. Deus permitiu isso para que protegesse aquela mulher, e aquela carta aquela carta de repúdio, dos judeus era dada para o bem da própria esposa, o bem daquela mulher que estava sendo abandonada, que quando aquele homem casava com aquela mulher, aquele homem assinava um contrato de proteger aquela mulher, e ele era infiel a esse contrato. Então, o dote, ele recebia o dote, E muitas vezes o dote era até terras, era heranças que o pai da moça dava para aquele povo, para aquela mulher e para aquele homem. Então, quando aquela pobre daquela mulher saía dali, daquela casa, ela não saía com nada. Então, Deus permitiu isso, e Deus instituiu isso, assim como ele instituiu dentro do conceito judaico, e até mesmo, como eu falei no vídeo anterior, que Deus ele permitiu no princípio até o concubinato e até mesmo o levirato, que era a mulher do falecido ser possuída pelo irmão, para que gerasse filhos a descendência, aquele homem que não deixou descendência. E, virando as páginas da Bíblia, nós vemos que Jesus, o próprio Jesus, veio de uma linhagem a qual precisou ter isso, E que não foi possível ter isso porque o homem, com coração mau, com pensamento mau, no caso do Onã, por exemplo, que eu estou falando de Onã, ao efetuar o ato sexual, ele lançava o sêmen no chão, com pensamento mau, dizendo, essa descendência não vai ser minha, vai ser do meu irmão. Então, assim, eu posso criticar essas questões? Posso. O que eu não posso dizer é que elas não estão na Bíblia, porque elas estão na Bíblia. Então todo pastor, todo doutrinador, todo ensinador
tem o direito, tem o dever de ensinar o que a Bíblia diz. Mas não podemos ficar alegres com a situação. Trouxe no vídeo passado uma aba, né, está na introdução do meu vídeo, que os dados sobre divórcio aumentou, no caso, 316 divórcios em relação do ano 2021 para o ano 2022, aqui em nossa capital, João Pessoa. Ninguém em sã consciência vai ficar feliz, porque foram 316 casamentos desfeitos. E nós, cristãos, nós não ficamos felizes com isso. Mas o que eu preciso, juntamente com o reverendo Guy Dutt, é ensinar a palavra de Deus. Ensinar sem imaginar o que as pessoas vão pensar daquilo que você está ensinando. Só chamar as pessoas que estão ouvindo, que estão aprendendo, para pesquisar junto comigo, para descobrir o que a Bíblia diz. Assim como Jesus disse, né, no Evangelho de João 5,39, ele diz: examinais as Escrituras, porque cuidais nelas ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Porém, não queres vir a mim para ter vida. Ou seja, eles estavam, os fariseus, os mestres da lei, eles estavam pesquisando as Escrituras antigas, que é o Antigo Testamento, né, para saber sobre Jesus, sobre o Messias, mas não queriam aceitar o Messias. Então eles estavam fazendo algo que era completamente abominável para Deus, que não estava aceitando Jesus, que era a dádiva de Deus para a humanidade, o presente de Deus para nós. Então, sem perca de tempo, o capítulo de hoje é capítulo 13, réplicas às objeções, ou seja, a palavra réplica quer dizer respostas. Então, para aquele grupo que acredita que o casamento é indissolúvel, ou seja, somente a morte dissolve o casamento, que isso não é verdade, a Bíblia deixa bem claro que em casos de abandono total ou de adultério ou de infidelidade conjugal, sempre deixo livre para que as pessoas procurem saber o que é infidelidade conjugal, que muitas vezes não é nem mesmo somente uma traição. A infidelidade conjugal, ela aborda ou abrange uma gama, ou seja, uma quantidade grande de atos indecentes contra um cônjuge, né? Ou o marido ou a esposa, ao praticarem esses atos imorais, eles já estão dentro dessa permissão que nós cremos ser permitida por Cristo. Claro que precisa se lutar pelo casamento até o último recurso. Agora, claro, não se deve aceitar humilhação, não se deve aceitar escravidão, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 7, verso 15 da sua carta, ele diz que não fomos chamados para ser escravos. Nós não fomos chamados para ser escravos. O marido não pode ser escravo da mulher, nem a mulher pode ser escrava do marido. Isso é a verdade, né? E quando eu trouxe no outro vídeo, na outra live, a posição do Agostinho, que foi o maior teólogo da Igreja Católica, reconhecido até hoje, até mesmo pelos evangélicos, só que ele pregou ensinou um bocado de coisas que nós não cremos, né? A questão do limbos, até mesmo a Igreja Católica já abandonou essa crença do limbos infantes, que ele acreditava ser um local, além do purgatório, né? Além do céu, do inferno e do purgatório, ser o limbos infantes, um lugar onde as crianças que morriam sem ser batizadas iam para este local até se purgar, ou seja, até se fazer prece pelaquela criança, ele se tornar anjinho e de lá sair como uma tanajura sai do seu buraco no período das primeiras chuvas. Então, isso não é verdade. Agora, Agostinho, claro, escrevendo na sua grande obra, A Cidade de Deus, ele discursa sobre um bocado de questões e realmente tem algumas questões que devem ser consideradas. E ele falou em uma dessas obras que, apesar de ele ter sido celibatário, né, celibatário como o apóstolo Paulo, que não casou, ele defendeu sim que não importa o número de vezes que um homem ou uma mulher se casem, desde que tenha sido causado por um ato infiel, ou seja, algo que prejudicou o relacionamento. E isso ele reconheceu depois de ser taxado como crítico duro sobre um novo casamento. Então, a verdade é que nós devemos sempre
afirmar o que a Bíblia diz. E no capítulo 12, que eu fiz a leitura, trata disso, né? Tratou dessa questão. Por exemplo, deixa eu ver, a posição dos pais da igreja em relação ao divórcio e o novo casamento. Então, quem quiser comprar esse livro, ele é muito baratinho, é uma média de uns R$15. Eu acho que esse livro ficou para mim por uns R$15 a R$16 com frete, na editora, na Amazon e na editora Vida também, eu acredito. Se não achar na editora Vida, você pode adquiri-lo na Amazon. É um livro de bolso, que é um livro de formato pequeno, apenas 160 páginas, vai 149, deixa eu ver aqui, 160 com a informação sobre o autor, tá bom? Então, vamos aqui para a leitura, réplicas às objeções. Objeção número 1. Procurarei responder algumas das objeções mais fortes sobre as quais se apoiam aqueles que negam o direito de um novo casamento após o divórcio. Eis uma delas. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Que foi exatamente na introdução o versículo que eu coloquei, né? A parte bíblica, Malaquias 2 e 16 em diante. Essas palavras são apresentadas para demonstrar que Deus se opõe a todo tipo de divórcio e que Ele odeia qualquer divórcio. Esta objeção constitui uma distorção. Ela quebra não somente a regra do contexto, mas também a regra do texto. Até expositores importantes têm retirado esse verso do todo da passagem, manobrando-a de molde a ajustar-se ao seu conceito. O restante do verso diz o seguinte: e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E o contexto diz: porque o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Versículos 14 e 16. O leitor pode ver que o que Deus detestava aqui era a deslealdade dos judeus ao se divorciarem das esposas inocentes. Não se está considerando nesse texto o divórcio por adultério. Foi a isto que Jesus se referiu quando falou de dureza do coração, nos versos 14 e 16 a 16. Deus fala 3 vezes na sua deslealdade ou infidelidade ao divorciarem das esposas, mas não seria deslealdade divorciarem-se de uma esposa adúltera. Não era, na verdade, eu comentei isso no vídeo passado, no anterior, capítulo 12, que até no início a mulher era apedrejada, o homem era apedrejado, literalmente, né? Não estou falando de apontar o erro. Então não havia necessidade de um divórcio para uma mulher que era morta, não tinha sentido. Então o divórcio, a carta de repúdio, a carta de divórcio judaica, ela tem um sentido de liberar, de cortar e de separar totalmente. A questão aqui é que Deus odeia ou Deus repudia o divórcio por qualquer motivo. Foi o que Jesus disse. No princípio não foi assim, né? O homem, até porque no princípio só tinha uma mulher, e Deus repete essa lei aqui, né? Então o homem não tinha como, né, deixar essa aqui e ir para outra, né? Não tinha como. Mas o que Deus estava condenando aqui, Deus diz que odeia, não é um divórcio de adultério, por adultério. Porque o divórcio por adultério não existia. Ele veio existir no período do ano Domini, ou seja, aproximadamente, eu acredito, segundo Flávio José, que o divórcio por adultério, já quando os apóstolos escreveram, os evangelistas escreveram os seus evangelhos, eles escreveram por volta de 50 a 60 depois de Cristo. Então, nesse período já existia sim. Então, eles fizeram algumas anotações sobre o homem repudiar a mulher ou a mulher repudiar o marido, que não existia isso no antigo. A mulher não tinha o direito de repudiar o seu marido. Não existia isso. Na lei judaica não tinha o direito. Somente o homem tinha o direito ou o poder de dar a carta de repúdio. Isso está registrado no livro do William Coleman, grande pesquisador, e ele falando sobre tempos
tempos do antigo, tempos e épocas, né? Tempos, uma coisa assim, do povo judaico, ou seja, costumes, tempos e costumes, lembrei agora. Tempos e costumes do povo judaico, ou dos tempos bíblicos, certo? Então, fazendo confusão aqui sobre que faz muito tempo que eu li esse livro, e inclusive ele está no meu seminário sobre casamento, divórcio e novo casamento, e esse autor, ele é muito conceituado, ele diz que a mulher não tinha direito de pedir o divórcio, a mulher não tinha direito de conversar com um estranho na rua, a mulher não tinha direito de... o que mais? De sair sem a presença do seu esposo. Era coisa bastante complicada para a mulher judia naquele período, certo? Então, é impossível dizer aqui, nesse capítulo, que Deus estava condenando o divórcio por adultério. O próprio autor aqui está defendendo essa tese que Deus odeia o divórcio que não seja por adultério, tá certo? Ou seja, desleal, repudiar por qualquer motivo. Foi o que Jesus sustentou, não é por qualquer motivo. Durante muitos séculos em Israel, homens justos vinham se divorciando de esposas prostitutas e casavam-se novamente. E Deus não detestava um divórcio motivado por adultério ou perversão sexual, sob a legislação de Moisés. Determinava-se que tais pessoas fossem condenadas à morte. Também Jesus abominou o divórcio por deslealdade e dureza de coração, mas não detesta o divórcio causado por adultério. Objeção número 2. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Marcos 6:18. Esse verso também é usado como argumento contra todo e qualquer divórcio, mas trata-se de outra distorção, pois a razão da indissolubilidade do casamento foi claramente indicada por João. A mulher do teu irmão, João disse, não te é lícito. Pela lei de Moisés, isso era proibido enquanto o irmão vivesse. Levítico, capítulo 18, versículo 16 e capítulo 20, verso 21 do mesmo livro de Levítico. A versão inglesa Amplified New Testament, ou seja, Novo Testamento ampliado, menciona essas duas referências em conexão com este casamento. Mateus 14:14 também o faz os principais comentários. A questão do divórcio em novo casamento por motivo de adultério não está em consideração nesse texto. Nesse caso também, o problema do divórcio em novo casamento era uma questão de legitimidade da Constituição judaica. Objeção número 3. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. 1 Timóteo 3, verso 2. Alguns dos divulgadores da proibição de um novo casamento defendem sua posição com base nesse texto. Mas, novamente, o texto não trata do divórcio por causa do adultério. Eu sempre chamo a atenção, pregador, doutrinador, pastor. Você está na frente de uma igreja, você está na frente da obra, você precisa ter conhecimento da Bíblia. Você precisa saber abordar o assunto. Por exemplo, usando essa passagem bíblica aqui para condenar um divórcio e um novo casamento, é no mínimo desconhecer o texto e o contexto. O assunto em questão é bigamia, é o que eu sempre tenho dito. Bigamia é possuir mais de uma mulher, o que muitos judeus faziam na época de Paulo, certo? Mas vamos lá. Este também é o ponto de vista dos teólogos gregos e da igreja primitiva. O que se proíbe aqui é a bigamia sob qualquer pretexto. Este ponto de vista é apoiado pelo quadro geral das qualidades exigidas de um bispo e pela prática da igreja primitiva, autores da igreja primitiva citados pelo Expositor's Greek Testament, Word Pictures in the New Testament. Ou seja, essa obra, né, o grande expositor do Novo, o expositor grego do Novo Testamento, Imagens, Palavras do Novo Testamento. Ou seja, é uma obra muito importante, muito respeitada. A opinião de que o texto se refere à bigamia predomina entre os principais teólogos. Alguns dos pais, com seu desprezo monástico pelo casamento, interpretavam esse texto como tendo o significado de que, quando a esposa de um homem morria, ele não poderia casar-se de novo. Se o fizesse, então, ele seria marido de duas mulheres. É estranho que homens esclarecidos pudessem crer em tal absurdo. Mas isso vem demonstrar mais uma vez os males que um preconceito pode causar à mente humana. Então aqui o autor ele trata de uma questão interessantíssima.
Aqueles que defendem essa passagem para condenar o casamento, um novo casamento após um abandono total ou uma traição, ele no mínimo está faltando estudar mais o contexto da palavra de Deus. Já vimos que em Deuteronômio 24, 1 ao 4, quando uma mulher judia se casava de novo, embora seu primeiro marido ainda vivesse, Deus falava dele como um antigo marido. Isso mostra que Deus a considerava esposa de um só homem, embora o primeiro ainda vivesse. Além disso, nos divórcios gregos, que o Senhor apoia em 1 Coríntios 7,15, o irmão que se casasse de novo, mesmo estando viva, a primeira esposa era marido de uma só mulher, tanto para o Senhor como para os tribunais gregos, pois ambos reconheciam que o divórcio dissolvia o primeiro casamento. Nos divórcios da lei mosaica, o laço conjugal era dissolvido completamente, tanto que a mulher era proibida de voltar ao primeiro marido, e se o segundo ou terceiro divorciassem dela. Isso está escrito em Deuteronômio 24, versículo 4. Isso é extremamente importante para aqueles que fazem um castelo de areia, querendo condenar o casamento, um novo casamento, um divórcio, um novo casamento, né? Achando que o casamento é um sacramento, como a Igreja Católica pregou, né? E que é impossível segurar isso, porque a maior quantidade dos divórcios estão entre os católicos, que muitas vezes não atentam nem para o que a sua religião está dizendo. Isso é bom e é ruim, né? Porque se eles se tornarem crentes, eles podem até adotar um pensamento parecido como esse na igreja evangélica, e aí, sem dar atenção ao texto bíblico que dá liberdade, sim. Embora eu preciso lhe dizer que a legislação mosaica tratava do povo judeu, não tratava do povo das nações. O que rege a nossa vida é a Bíblia. A Bíblia não rege a vida do povo que não é crente. Eu acho muito interessante essa abordagem no livro do Kenneth Hagin, quando ele fala sobre divórcio, casamento, divórcio, novo casamento. Ele diz que há 3 povos. O judeu é o povo de Deus, que é a igreja, os judeus, a igreja e o mundo. E Deus não trata diretamente com o mundo. Deus não deu essa lei para o povo do mundo. A Bíblia é um livro voltado para um povo, né? Lá no Antigo Testamento, e nós sabemos disso, que a salvação vem dos judeus, foi o próprio Jesus que disse. A Bíblia, ela trata diretamente com o povo de Deus, é uma aliança com o povo de Deus. Citar, por exemplo, divórcios no mundo não vai fazer muito efeito para aqueles que creem, né, na palavra de Deus. Vamos continuar na objeção número 4. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Jeremias 3:14. Argumenta-se com base nesse texto que o divórcio não significava a dissolução do casamento, porque Deus dá a Israel uma carta de divórcio, capítulo 3, verso 8. Mas o divórcio não implicara a dissolução da união. O verso 1 refuta esse argumento. Uma mulher judia que se divorciasse do segundo marido não poderia voltar ao primeiro. O rompimento do primeiro casamento era total e definitivo. Em Hebreus 8:9, o apóstolo faz referência à aliança existente entre Deus e Israel. Em Jeremias 31, verso 32, e escreve o seguinte: Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentarei para eles. Hebreus 8:9. Pecado voluntário no qual se permanece significa apostasia, repúdio da aliança. Expositus Greek Testament. Esse povo que quebrava a aliança não podia mais ser regido pela aliança da misericórdia de Deus. Delitze Commentary on Hebrews. Os israelitas romperam a aliança e Deus a anulou. A aliança foi tornada sem efeito quando eles a violaram. Word Studies, de Robertson. A aliança do matrimônio de Jeová foi anulada e tornada sem efeito para todos os israelitas que não cumpriram suas condições. A maioria dos judeus com que Deus afirmaram uma aliança, estará perdida para sempre. Prova disso é em Romanos 9:27, Paulo cita Isaías referindo-se à nação da aliança. Bem, quanto a essa questão aqui, eu não concordo, né? Não concordo que Deus desfez a aliança com Israel
porque a Bíblia tem promessas para Israel, referindo-se até mesmo dentro do Apocalipse, né? Então, particularmente falando, isso é uma ilustração, essa passagem de Jeremias 3, é uma ilustração para o que acontece quando o homem repudia sua mulher, e ela tinha, na lei judaica, ela tinha o direito, quando ela era repudiada, ela tinha o direito de ir buscar um novo esposo. Isso dá liberdade, né? Então, eu estou falando aqui dentro do contexto judaico, mas dentro do contexto bíblico, para nós cristãos, é 1 Coríntios capítulo 7, versos 10, 11 e 15. Né? São esses 3 versículos, são chamados a cláusula de acessão no Novo Testamento. Então, concluindo aqui, ele faz essa leitura. Eu discordo na questão de que Deus anulou a aliança com Israel. Não há como negar que Deus ainda tem promessa para se cumprir em Israel. Em Romanos 9, 27, Paulo cita Isaías 27, cita Isaías referente à nação da aliança. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Jesus ensinou que nem todas as pessoas da aliança seriam salvas. Ele disse: os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Mateus 8,12. Isso significa trevas eternas. Para eles está reservada a negridão das trevas. Segundo Pedro 2,17. E Judas 6 diz: ele tem guardado sob trevas em algemas eternas. Aqui eu acho que o autor aqui ele deu uma escorregada, né? Eu não creio, não sou calvinista para acreditar que Deus fez aliança com Israel, certo? Mas aí quanto à questão do divórcio, do novo casamento, ele está corretíssimo, não levando em consideração essa questão. Jeová jurou em sua ira quanto àqueles israelitas que romperam a aliança do matrimônio com ele, nunca entrariam no descanso. Tudo bem, se o autor está falando daquele povo que se rebelou contra ele, esses morreram no deserto. Esses foram levados cativos, despedaçados, morreram no deserto, no cativeiro, mas sobrou um remanescente no cativeiro judaico, no cativeiro babilônico, perdão, do ano 539, quando o edito, né, de Ciro, o Ciro o Grande, ele deu o edito e livrou o povo de Israel, de Judá, do cativeiro, e eles reconstruíram os muros e a cidade, né, o templo. De lá para cá, o que se tem notícia é que o povo de Israel realmente foram perseguidos e vieram se tornar uma nação em 1948. Essa é a verdade. O casamento está dissolvido para sempre e existe um grande abismo de modo que ninguém pode atravessá-lo. Lucas 16, 26. Certa vez, perguntei a um defensor da indissolubilidade, que levantou o argumento de Jeremias 3, até o 14, Deus estava casado com aqueles judeus que não voltaram para ele? E ele não soube responder. Sob minha insistência, ele reconheceu o seu erro. Quem ler todo o livro de Jeremias verá que Deus dissolveu sua relação da aliança com os israelitas incrédulos, pelo cativeiro e morte às mãos dos babilônios. Mas houve um remanescente, é isso que eu estava falando. Uma minoria de fiéis através dos quais Deus manteve a aliança. Nesse quesito, sim, com certeza, o autor aqui ele está correto. Objeção número 5. Se concordarmos com isso e abrirmos as portas, haverá muito abuso dentro desse direito a um novo casamento. É isso que, sem ler aqui um pouco a explicação do autor, eu já quero adiantar. O povo tem medo, os pastores têm medo de pregar, dizer que o divórcio é um direito, né? Dizer que o divórcio é um direito da pessoa que foi abandonado, dizer que o divórcio daquela pessoa que foi traído é um direito. Mas eles ficam tentando ajeitar, tentando acobertar, e acaba dando pior, porque Jesus disse que remendo de pano novo em pano velho é pior, que se rasga mais ainda. Não é isso? Então, assim, muitas vezes os pastores eles querem acobertar, querem salvar a situação e ver que aquilo não tem mais jeito, porque aquele marido ele bate na mulher, aquele marido vai e sai atrás de outras mulheres, e os pastores ficam querendo salvar a situação e não está na pele daquela mulher, não está na pele daquela coitada que está sofrendo. Devem dizer logo a verdade: olha,
A escolha é sua, né? A escolha é sua. A Bíblia diz que você pode ficar livre, porque a palavra de Deus diz em 7,15 de 1 Coríntios, aquela mulher que apanha todo dia, e o cara chega bêbado em casa, já vem de lugar junto com outras mulheres, pelo fato só de ele estar com outra mulher, ela já pode ir na justiça, pedir o divórcio, com certeza, e aquela mulher ela pode ser aceita na igreja normalmente, porque casamento não te dá o direito de você tomar ceia, casamento não te dá o direito de você entrar no céu. Não. Jesus diz: casamento é coisa daqui da terra. É uma escolha feita entre um homem e uma mulher para o bem-estar. Por isso que a mulher, quando quer se casar, ela deve procurar um homem que tenha pelo menos um mínimo de condição para ajudar a manter o lar, né? Um emprego, ter pelo menos o estudo, procurar o estudo. Se não tem estudo, mas tenha coragem de trabalhar, e assim por diante. Porque o casamento é uma questão social, não é isso? Eu me orgulho muito quando eu vejo, eu tenho muito orgulho em ver, por exemplo, um agricultor que conseguiu levar um filho a uma formatura, levar uma filha a uma formatura, mesmo ali ele, né, no cabo da enxada, no sol quente, e ele tem um orgulho, porque ele não teve aquela chance, mas ele agora vê na sua filha, no seu filho, uma oportunidade de dar uma nova vida para aquela pessoa por meio da liberdade para o estudo. Aquele homem que trabalhou duro, né, no trabalho pesado, ele não tem estudo, mas ele teve coragem de trabalhar para ajudar a mulher, ajudar a manter o lar. Né? Eu não vou falar sustentar o lar, porque hoje em dia, na nossa cultura, acabou-se esse negócio de que só o homem é aquele que vai trabalhar, que vai sustentar. Não, eu não sou contra, né? E a Bíblia também não é, há mulheres que trabalham. Existem mulheres donas de casa, o homem sai para trabalhar, a mulher também sai, e aqueles defensores de que a mulher tem que ficar em casa, fazendo só o trabalho doméstico, pilotando fogão, esses são os coitados, porque eles estão com um pensamento patriarcal do século XVI. E nós queremos, a mulher pode muito mais, a mulher pode estudar, a mulher pode chegar a uma formatura, a mulher pode ter um emprego bom e assim por diante. Isso não atrapalha em nada, porque aí é o caráter do homem e da mulher. Casamento é uma aliança, casamento eu sempre digo, acho que eu vou trazer isso à tona, que tem que existir amor. Ninguém vai casar só por interesse. Até porque, por interesse entre pobres não existe, né? Pobre não tem o que oferecer. Mas aí o casamento, ou entre rico ou entre pobre, ele tem que primeiramente haver amor. Porque o amor é o vínculo, né? O amor é o vínculo. Eu me sinto muito orgulhoso em amar minha esposa. Porque sem amor, a gente não vai à frente, não vai a lugar nenhum. O amor, ele é representado também pelo respeito, representado também pela ajuda, né, nos conselhos, na compreensão. Agora, quando não se tem amor, não existe. Vamos lá, objeção, deixa eu ver aqui. Objeção 5, né? Vou repetir aqui. Se concordarmos com isso, os pastores dizem, se concordarmos com isso, todo mundo vai achar que pode se divorciar. Não, de forma alguma. Né? Vamos ver o que o autor diz. Esta objeção assume a posição de que é bíblico manter as portas trancadas. As escrituras devem ser examinadas com base no que significam e não com base na possibilidade de virem a sofrer abusos. Que doutrina ou privilégio bíblico não tem sofrido abusos? O privilégio concedido pela famosa quinta emenda da Constituição dos Estados Unidos tem sido muito abusada por pistoleiros e comunistas, mas não existe um só tribunal ou legislativo na América que deseje aboli-lo. Por que as igrejas que esposam a tese da indissolubilidade retiram as trancas e recebem em seu seio pessoas divorciadas e casadas de novo, se um ministro de outra denominação oficiar a cerimônia? E por que retiram as trancas para receber dízimos e ofertas dessas mesmas pessoas? Por que retiram as trancas para conceder-lhes o direito a ser do Senhor? A coerência não é somente uma joia, é uma gema rara. Que maravilha!
né? Que maravilha, que maravilha. Porque tem igreja que elas não casam pessoas que se divorciaram, ou até mesmo pessoas que ficaram viúvas e querem casar de novo. Essas regras antiguadas, sem base bíblica, manipuladas, só gera divisões. E aí elas praticam, essas igrejas ou esses líderes que sustentam essas heresias, diz que se um ministro casar noutra igreja, ele vindo para o ministério desse pastor que sustenta a indissolubilidade do casamento, que só acaba com a morte, que isso não é verdade, né? Mateus 19, verso 9, Mateus 5,32, 1 Coríntios 7,15, tudo isso são provas de que, dentro de determinadas situações, não é de qualquer motivo, não pense você que eu estou defendendo isso, mas que esses pastores praticam um ato maior, que é a hipocrisia. Quando uma mulher ou um homem ser casado noutra igreja, depois eles podem vir e congregar normalmente. Congregar normalmente. E tem alguns que até negam, até mesmo cantar em corais, ou até mesmo tomar a ceia do Senhor. E isso é uma vergonha para qualquer ministério que pratique tais coisas. Objeção número 6. Um editor de uma publicadora denominacional que leu meu primeiro livro acerca do divórcio escreveu-me nos seguintes termos. Creio que você conseguiu, com toda a justiça, provar a tese a que se propôs, mas não deu nenhum esclarecimento de como se poderá determinar a parte inocente. Não há dúvida de que tal existe. Mas provavelmente na maioria dos rompimentos conjugais houve erro dos dois lados. Esse é o posicionamento do homem que examinou o que o pastor Dutt escreveu. Certo? Vamos ver o que o pastor Dutt respondeu. Não temos obrigação de acreditar em todos os que declaram sua inocência em questões de divórcio. Seríamos tolos se o fizéssemos. Alguns se declaram inocentes quando realmente são a parte culpada. Quando não existem provas claras, temos de deixar assim. Eu, particularmente, o meu pai, ele foi um divorciado, ele fundou um ministério e foi muito criticado na época por ele ter se divorciado. Só que ele garantia que tinha sido traído. Ninguém nunca soube a verdade. Mas o que eu tenho hoje, a dizer, na época eu era muito pequeno, mas o que eu tenho a dizer hoje é que, com o passar do tempo, a minha mãe, como era uma mulher nova, ela precisou sim arrumar alguém. E ele logo também arrumou alguém, uma mulher que ele respeitou até a morte dele, e que, com certeza, nenhum dos dois carregou a culpa, nenhum dos dois vão ser condenados por Deus por terem se separado. Cada um teve o seu direito garantido e que cada um foi perdoado por Deus. Se a minha mãe foi infiel, aí ela viveu tempo suficiente para pedir perdão a Deus. E o meu pai também, se minha mãe não foi infiel, com certeza ele teve muito tempo também para reconsiderar. Mas a verdade casamento é coisa da terra, e se houver a infidelidade, se houver o abandono total, sim, deve sim ficar liberto, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7,15, como poderás, mulher, salvar o teu marido? Como poderás, marido, salvar a tua mulher? Deus nos chamou para a paz e não para a servidão. Então, não adianta querer cobrir o sol com a peneira se as coisas não estão indo correto. Vamos lá. Deus acreditava que havia pessoas inocentes nos tempos do Antigo Testamento. Vimos em Números 5, 12 ao 31 que quando ele amaldiçoava a esposa culpada, cujo marido suspeitava de adultério, o marido era considerado inocente. Jó disse que o adultério era um crime horrendo, que devia ser punido por juízes. Moisés cria que havia partes inocentes porque mandava executar o culpado e liberar o inocente. O Espírito Santo afirmou que José era um homem justo, quando tensionava dissolver seu laço conjugal com Maria.
como os homens justos haviam feito durante séculos em Israel depois que a pena de morte para o adultério foi abolida. Paulo cria que os crentes nos casos de divórcio examinados em 1 Coríntios 7,15 eram partes inocentes. Jesus também deve ter acreditado nas existências de inocentes, senão não teria apresentado a exceção do adultério. Certamente ele não iria dar-nos uma lei impraticável, embora nem sempre seja fácil determinar quem é a parte inocente. Nos casos de divórcio nos tribunais de justiça, a evidência a favor do inocente é muitas vezes convincente, e frequentemente, ao contrário da prática comum, o tribunal concede a custódia dos filhos ao pai, e acontece muitas vezes que, em caso de assassinato por adultério, o tribunal liberta o assassino ou assassina. Será que os crentes que se declaram inocentes não têm o direito de serem ouvidos perante um tribunal imparcial de irmãos crentes? Paulo disse o seguinte à igreja de Corinto: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. 1 Coríntios 6,3, porque Paulo queria que as pessoas, os irmãos de Corinto, levassem as causas a um tribunal cristão, ou seja, a própria igreja, os irmãos que tinham capacidade de julgar questões tolas, né? Questões que era litígio entre os cristãos. Mas muitos deles estavam levando as questões para os tribunais comuns, causando vergonha, por exemplo, como hoje em dia. Hoje em dia, nós já presenciamos briga dentro de igrejas, né? Hoje com a internet em alta, com o TikTok, né? ou o Kawaii aí, basta acontecer qualquer motim que o povo já está colocando aí na internet. E aí é briga, né? O cabo começa a pregar contra o adultério e os cabaleiros começam a brigar entre si, e aí já está na internet. Então isso é uma vergonha. O apóstolo Paulo diz que isso pode ser resolvido dentro da igreja, né? Se aquele irmão que está no púlpito, né? Porque muitas vezes é no púlpito mesmo, está ali e de repente se descobre que aquele irmão bate na esposa, que aquele irmão trai a esposa, no trabalho dele ele é um mulherengo, né? Falta com respeito às mulheres. Então a igreja julga, né? A igreja não precisa levar para o tribunal comum, a igreja julga. A igreja tem capacidade de dizer, olha, se você continuar desse jeito, você não vai progredir na vida espiritual, na vida ministerial. E ali ele fica afastado das funções, deve ser afastado das funções em todos os âmbitos. Não deve tirar ele daqui de Campina Grande, por exemplo, e levar para o sítio, não adianta nada. Está apenas cobrindo a nata, né? Não pode fazer isso. Isso é ilegal diante de Deus e dos homens. Então, assim, não, aquela pessoa nunca vai aprender. Lá, se ele praticou a coisa errada aqui, se eu somente afastar, colocar ele lá no outro canto, ele vai fazer lá do mesmo jeito. E assim por diante. Então, a igreja, no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo exorta a igreja a tomar posição e julgar as causas dos crentes entre os crentes. Não precisa levar para o juiz em comum, juiz comum, né, da lei comum, porque isso vai se tornar escândalo. Vamos lá. Entre as casos em que os crentes estão diretamente interessados em sua comunhão com a igreja é afetada, não podem eles apelar para o privilégio de Mateus 18:17 e dizê-lo à igreja, o Espírito Santo dá sabedoria e discernimento ao corpo de Cristo para tais casos. Então, uma coisa que aconteceu também com meu pai na época, né, que ele era da Assembleia, e quando soube, né, quando se separaram, o pastor ali já colocou ele, já estacionou ele, né? Já deixou ele parado. Uma pessoa que é acostumada a pregar, uma pessoa que é acostumada a participar inteiramente do culto, né? Não gostou, ficou ali um tempo e tal. E naquela época o processo de divórcio era bastante longo, primeiramente porque tinha filhos menores de idade, eu inclusive. E aí foi demorado demais. E aí meu pai, ele com certeza não suportou o tempo que as igrejas querem colocar. Eu acho que isso não é correto, né? Que não foi o meu pai que de repente, segundo ele, né, traiu, né, a parte inocente ali era ele, segundo ele. E então a igreja coloca a pessoa de lado, né? E se ele não tivesse sido sábio, se ele não tivesse realmente sido um homem de Deus, né, que ele era, graças a Deus, né? Então ele optou por ficar fazendo seus cultos em casa, né? E depois fundou a igreja
e fundou uma igreja, né, que hoje é o Ministério Caminho de Sião, e que com certeza muitos ministérios fazem isso, né? Coloca a pessoa de lado, não tratam, né, não julga a questão. Julgar a questão não é colocar ninguém em disciplina por 1 ano, 2 anos, não. Julgar a questão é resolver a questão. Chegar e dizer, olha, quem está certo, quem está errado, o que foi que aconteceu, né? E assim vai. Se a pessoa realmente tropeçou, né, aquela pessoa pode se aprumar. Né? Aquela pessoa pode realmente voltar a uma comunhão diante dos homens e de Deus. Agora, bota a pessoa em disciplina, abandona a pessoa não sei para onde, e a pessoa fica à mercê do destino, enfraquecido, do jeito que o diabo quer, e aquela pessoa acaba caindo no mundo. Isso é, infelizmente, a verdade. Os pastores, em geral, depois de um longo tempo de convívio com seu povo, sabem quem é a parte inocente no divórcio, principalmente quando esta já perdoou a um cônjuge adúltero várias e várias vezes e decidiu manter a união. Quando o cônjuge adúltero rejeita todas as ofertas de perdão e resolve casar-se com outro. Então o caso é diferente. Nos problemas matrimoniais quase sempre existe erro dos dois lados. Mas quando uma parte errada comete adultério contra a outra parte errada, então o caso toma aspectos diferentes. Aqueles que perguntam ceticamente quem é a parte inocente podem ser juízes imparciais? Concedamos a qualquer crente que se declarar inocente no caso de divórcio a chance de prová-lo. Não deve haver um julgamento de preconceitos. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? João 7,51. Em nosso trabalho de aconselhamento matrimonial, aconselhamos a parte ofendida a perdoar ao culpado e tentar refazer o relacionamento conjugal. Deus nos perdoa os pecados e nós devemos perdoar os outros. Mas quando o ofensor despreza todos os oferecimentos de perdão e se casa com outra, será que aquele que ofereceu perdão não deve ser considerado inocente? Mas o ponto principal de toda a questão é saber se a lei do divórcio formulada por Cristo significa dissolução. Se assim for, então ele acreditava haver pessoas inocentes, pois não nos daria uma lei impraticável. Amém? Esse é o final do capítulo 13. Na próxima live, no próximo vídeo, eu vou trazer o último capítulo, que é o capítulo 14. O capítulo 14 ele vai falar um pouco do resumo das evidências, certo? Ele é bem pequenininho, o resumo das evidências, porque o que é resumo das evidências? É tudo aquilo que trata diretamente do que foi falado. Que trata daquilo que foi falado, certo? Ele vai dizer, citamos fulano, né? Fulano disse isso, fulano disse aquilo. Por que ele disse aquilo? Vai ter, o resumo das evidências é isso. É uma garantia do que ele escreveu nesse livro, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Precisamos orar cada dia mais para que Deus fortaleça nossos casamentos, para que Deus fortaleça as famílias, para que o diabo não tenha chance de destruir as famílias, para que o diabo não tenha poder de enfraquecer, de destruir um laço conjugal que há amor e há paz. Muitas vezes as pessoas elas dizem assim, passei 25, 30 anos casado, 40, e chegou um momento que não deu mais. Às vezes nem houve traição, né? Foi apenas a frieza no relacionamento, a falta de respeito, um gritar com o outro, e coisas que poderiam ter sido evitadas, né? E é isso que eu falo, né? O amor ainda é um sentimento muito forte, que é o único meio de salvar um casamento que está à beira do colapso. Forte abraço, Deus abençoe você. Amanhã ou na terça-feira eu estarei trazendo o último capítulo dessa leitura, encerrando o livro do reverendo Gaidutti, Divórcio e Novo Casamento. Forte abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém?